Lucas, eu sou aluno de doutorado orientado pela professora Maria Emília e hoje eu vou apresentar para vocês uma parte do meu trabalho, que é a análise de Continuous Endogenous Arrays em câncer coloretal, né? Então, traduzindo, é a análise de RNAs competidores no câncer coloretal, e eu fiz uma análise específica para cólon, reto e junção reto-sigmoide. Começar aqui um pequeno sumário do que eu vou apresentar, né? Vou colocar uma introdução onde eu vou apresentar minha motivação, problemas e objetivos do trabalho, falar um pouquinho do câncer coloretal, apresentar o método desenvolvido e os resultados que foram obtidos. Então vamos lá. Basicamente, a motivação do trabalho se dá porque nos últimos anos nós temos vários estudos biológicos que focaram em detectar a relação de proteínas e RNAs não codificadores com câncer, doenças, o próprio câncer coloretal, né? E esse trabalho geraram achados importantes e também geraram alguns artefatos como bancos de dados, com dados sobre essas moléculas que são relacionadas com o câncer, com as doenças, o câncer coloretal em si, certo? E também porque o câncer coloretal é um dos tipos de câncer mais comum e letais no Brasil e no mundo, e um plus, né, que nós estamos fazendo esse trabalho em colaboração com o professor João Batista, da HUB, que é um dos maiores especialistas do câncer coloretal aqui em Brasília, né? Então a gente tem uma visão técnica também para auxiliar nesse projeto. Qual o problema aqui que a gente está mirando, né? O câncer coloretal, ele é muito heterogêneo, né? Assim como vários tipos de câncer, ele é bem diferente, o comportamento nas áreas onde ele ocorre, e também é relacionado com alimentação, idade e várias outras coisas. E aqui a gente está focando um pouquinho, porque essas diferenças no câncer coloretal, até o próprio tratamento, ele responde bem diferente para os tipos, para as regiões anatômicas, né? Então, no câncer coloretal pode ocorrer no cólon, no reto e na junção reto-sigmoide. E cada região anatômica dessa possui um tratamento diferente e respostas diferentes, né, à evolução da doença. E o que acontece? Se, por exemplo, acontecer um diagnóstico errado do câncer coloretal na região anatômica, pode gerar um tratamento a mais desnecessário no paciente. Por exemplo, se eu falo que o paciente está com câncer no cólon, mas é no reto, ele pode ter que fazer uma quimioterapia a mais, que o reto é só tratado com radioterapia normalmente. Isso pode gerar incômodo, talvez até a morte do paciente, né, por ser um overtreatment bem mais pesado. Então aqui é bem interessante a gente saber as especificidades de cada região anatômica, certo? E saber os mecanismos biológicos que geram essas especificidades para a gente poder ou detectar sem erro ou ajudar no tratamento, ok? E o objetivo principal aqui do projeto é tentar achar biomarcadores de prognóstico e diagnósticos usando redes de RNAs competidores, né, que é o que a gente chama de Continuous Endogenous Arrays, as CERNAs, as quais eu vou explicar um pouquinho mais para frente, né? E como objetivos específicos, eu gerei um banco de dados contendo as moléculas que eu identifiquei, dados clínicos também dos pacientes que eu obtive, e, claro, os biomarcadores identificados no trabalho, né, que a gente quer compartilhar posteriormente. Agora eu vou falar um pouquinho do câncer coloretal em si. Quando a gente fala de câncer coloretal, a gente está falando do câncer que pode ocorrer na parte inferior do trato digestivo, né? Pode ocorrer no cólon, no reto ou na junção reto-sigmoide. Especificamente, vamos trabalhar aqui com o adenocarcinoma, que é um dos tipos mais comuns de câncer coloretal. Creio que se eu me recordo bem, são 98% dos casos são de adenocarcinoma. E basicamente o que acontece quando o paciente tem um adenocarcinoma? A detecção e a remoção dos pólipos antes pode ajudar bastante nesse tratamento. Por quê? Porque normalmente, antes de começar o câncer em si, no cólon, no reto sigmoide, alguns pólipos vão sendo identificados no paciente, e esses pólipos podem demorar até 8 anos para virar
malignos. Só que qual é o problema? Como é que a gente identifica esses pólipos? É fazendo colonoscopia, que é um procedimento um pouco mais invasivo, né? Então seria bem interessante a gente saber os mecanismos do câncer coloretal em si, talvez propor algum outro exame menos invasivo para a identificação desses pólipos. E também, outra coisa bem importante, é que o câncer coloretal é o terceiro mais comum entre os homens e o segundo mais comum entre as mulheres aqui no Brasil. Então, realmente é uma área de interesse para a gente. Aqui é só uma pequena imagem descrevendo as regiões anatômicas do trato digestivo. E então aqui a gente tem o cólon, né, onde ele está dividido em colo ascendente, transversal e descendente. A gente tem aqui também, e tem o sigmoide cólon, né? A gente tem highlighted em vermelho aqui a junção reto-sigmoide e ali na parte inferior em verde o reto. E aqui é uma fotinha de como é um pólipozinho do câncer coloretal, né? Só para a gente ver aqui como é que é essa divisão anatômica. E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre interações de proteínas e RNAs não codificadores para regulação de doenças, nesse caso específico, o câncer, né? Então, o que acontece? Hoje em dia, na literatura, a gente tem um esforço muito grande de identificar essas Continuous Endogenous RNase Networks, que são as redes cernas, para tentar identificar a interação entre os microRNAs, os longos e as proteínas, para regular vias metabólicas. Por quê? Porque quando a gente tem os longos e as proteínas, dependendo da quantidade um contra o outro, eles competem pelos microRNAs, certo? Então, os microRNAs podem se ligar aos longos ou às proteínas. Então, a gente tem mais longos, consequentemente, eles vão sugar mais os longos, em vez de se ligar às proteínas, e o que afeta a regulação metabólica. Então, isso pode causar uma doença ou alguma diferença na regulação do organismo. Então, toda essa interação entre as moléculas é o que os estudos têm focado para ver como isso afeta no surgimento ou tratamento do câncer. Aqui é uma ilustração disso, né, onde a gente tem os microRNAs ali, e ele tem os binding sites, que é onde ele vai basicamente se ligar para regular a molécula onde ele se liga. Então, é assim que acontece essa interação, e as redes cernas que eu vou mostrar mais são baseadas nessa lógica. Pela revisão de literatura, a gente tem alguns artigos que estudam essa parte de relacionada entre os cernas e o câncer coloretal, né? Mas eles tratam o câncer coloretal como um em todo, não separando pela região anatômica, né? Ou focando apenas no cólon, que é o que tem mais dados. E aqui eu vou escrever um pouquinho do nosso método. Basicamente, eu fiz um método para predizer os biomarcadores, né? Onde eu separei as regiões anatômicas, o cólon reto e a junção reto-sigmoide. Então, o que acontece? Eu pego o banco de dados de início com os dados das moléculas relacionadas ao câncer, né? Coloretal. Eu faço um estudo de análise de expressão diferencial. Com essas moléculas que são expressas diferencialmente, eu construo as redes cerna, e com essas redes cernas eu fiz uma análise funcional para ver o que elas alteram funcionalmente ou biologicamente nas vias metabólicas, e eu fiz uma análise também de sobrevida do paciente com isso. Então, depois de todo esse pipeline, eu gerei alguns biomarkers que são provavelmente interessantes para o prognóstico do paciente. Aqui, nessa parte de criação de banco de dados, eu até mostro onde eu peguei esses dados dos pacientes, né? Porque esses dados de paciente de câncer são muito difíceis de conseguir, até por questões legal de acesso a dados. Então, basicamente, eu usei um banco de dados, né, e alguns projetos dele, que é esse TCGA, que ele é um banco muito interessante que tem vários dados de câncer. E eu usei dados basicamente do TCGA Reach e do Code, que eles têm dados de câncer coloretal, do reto, do cólon e do reto-sigmoide junto. Então, eu juntei esses dados, fiz um scriptzinho para baixar eles, né? E aí eu peguei o valor da expressão bruta de RNA e a informação clínica dos pacientes com câncer coloretal. Depois de montar esse banco de dados, eu fiz a análise da expressão diferencial. Eu usei um scriptzinho em R, onde eu fiz a expressão utilizando o método Lima, que é bem conhecido, a normalização utilizando o módulo 1. E como eu tenho
digamos assim, poucos dados desse paciente de câncer coloretal, eu fui um pouquinho mais permissivo e fiz um filtro de corte aí de um FDR de 5%, né, ao invés de 1%, e um log FC maior ou igual a 2, mas ainda assim é bem filtrado essa data. Depois que eu pego esse script de expressão diferencial e tenho os dados, eu jogo ele para a construção de cernas, onde também é um script R que eu bolei, que basicamente prediz as interações entre RNAs mensageiros, microRNAs e long RNAs, certo? E eles são preditos por um pacote que eu uso, que é o TCGA RNA, e ele consulta um outro banco de dados que tem as informações dos bind sites que eu falei anteriormente, dos microRNAs e dos longos. E aí depois eu faço uma análise funcional, utilizando o KEGG, o Disease Ontology e o Gene Ontology. E para fazer também aqui a parte das análises de sobrevivência, eu usei os métodos do Kaplan-Meier e o Hazard Ratio. E aqui agora eu vou apresentar um pouquinho os meus resultados, né? Então, assim, como eu falei, nós temos poucos dados. Então, compilando aqueles dois projetos TCGA, a gente tem 393 pacientes com câncer de cólon, 86 câncer de reto e 66 câncer reto sigmoide. Desses, nós temos aqui a divisão dos que foram regulados positivamente e regulados negativamente, né? Para os 3 regiões anatômicas. Então, com isso aqui nós já temos as moléculas expressas diferencialmente. E aqui está um pouquinho pequena essa imagem, mas aqui é para visualizar aquela cerna network que eu tanto falei. Então, assim, nos grafos redondos nós temos os microRNAs, em diamantes long RNAs e quadrados protein codes. E aí eu dividi pelas regiões anatômicas cores para a gente conseguir ver a interação entre esses RNAs, essas moléculas diferencialmente expressas, para ver se estão competindo por contra um ou outro para afetar o funcionamento do câncer coloretal. Então a gente vê assim que tem muitos mecanismos em comum entre todas as regiões anatômicas, né, que a gente vê ali em laranja, e a gente também tem vários mecanismos biológicos específicos para a região anatômica, principalmente para o cólon, talvez até porque a gente tenha mais dados para ele. Então isso é interessante para saber qual molécula afeta o que, em qual parte da região anatômica e no sistema em geral. Ok? Beleza, agora eu tenho essas moléculas que competem entre elas e afetam o metabolismo do paciente que está com o câncer. Ok, o que eu faço daí? Eu fiz essa divisão que eu já falei, aqui só compilado em números. Essa aqui é a parte em comum que nós temos, aquela em laranja, do mecanismo que ocorre em todos. E aí, com isso, eu fiz uma análise funcional, ou seja, estou falando o que cada um faz. E aqui a gente conseguiu ver que eles estão tem análise funcional que fala, olha, isso aqui é relacionado com a apoptose da célula, com a regulação da via 20, que já são funções metabólicas que já são conhecidas por ser relacionadas no câncer. Então isso aqui meio que dá mais evidências que aquelas redes que nós identificamos as moléculas, elas realmente alteram a via metabólica, onde são vias relacionadas à evolução ou ao câncer em si, né? Então isso aqui são mais indícios. E depois disso eu ranqueei as moléculas que eu achei aqui pelo Hazard Ratio, que basicamente ali, se acima de 1, quer dizer que essa molécula é prejudicial, né? Então ela gera assim a evolução do câncer, e menos de 1 ela é protetiva, ela ajuda na regulação dele. Aqui são uma curva de sobrevida mostrando como os pacientes se comportam de acordo com essas moléculas que a gente encontrou, né? E a gente achou, depois de toda essa análise, alguns biomarkers para cada região anatômica, que foi bem interessante. E como é meu último minuto aqui, só discutir um pouquinho. Foi legal que a gente achou biomarcadores diferentes para cada região anatômica, né? Mecanismos comuns entre eles. E essas cernas networks que a gente encontrou pode ajudar a entender melhor como se dá o comportamento em cada região anatômica e no câncer coloretal em si, certo? Então isso é bem interessante. Por fim, esse trabalho foi publicado, né, faz uns 3 meses, na Frontiers in Oncology. O fator de impacto era 6.2 e ela é a 2 na medicina, então foi um trabalho bem aceito,
não teve muita revisão. E como trabalhos futuros, eu estou tentando identificar combinações de features clínicas e biológicas para fazer o mesmo, né? E escrever outro paper. Então é basicamente isso e estou aberto para perguntas.